Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Imagine um universo silencioso, repleto de mundos mortos, até que em um pequeno ponto azul no vasto cosmos, algo extraordinário aconteceu. A vida despertou. Por bilhões de anos, ela evoluiu, adaptou-se, floresceu, criando uma sinfonia de biodiversidade única no sistema solar. Mas hoje, essa sinfonia enfrenta sua maior ameaça. Venha conosco nesta jornada através do tempo e do espaço, para entender de onde viemos e para onde devemos ir. 4,6 bilhões de anos atrás, uma nuvem solar se formou num disco denso de poeira e gás no braço da Via Láctea. Influenciada pela gravidade do nosso Sol jovem e radiação ultravioleta, esse disco protoplanetário começou a se condensar. Partículas de poeira colidiram e coalesceram formando planetesimais microscópicos. Esses planetesimais atraem mais material do disco ao redor, crescendo através do acréscimo contínuo de detritos. A gravidade é a principal força responsável por esta agregação. Ao crescerem e colidirem entre si, os planetesimais deram origem a corpos maiores como asteroides, cometas e outros corpúsculos. Este processo levou ao nascimento de planetas, luas e objetos transneptunianos. Durante o desenvolvimento do sistema solar, diferentes regiões do disco protoplanetário foram expostas a temperaturas e pressão variadas. Isto resultou na diferenciação dos corpos celestes em termos de compostos químicos. Por exemplo, objetos mais perto do Sol tornaram-se ricos em elementos como ferro e níquel formando planetas terrestres, enquanto que aqueles em regiões externas, onde a temperatura era menor permitiu o acúmulo de gás hélio e hidrogênio formando gigantes gasosos. A Terra primitiva estava em constante atividade vulcânica durante seus primeiros 500 milhões de anos, lançando gases e partículas ao espaço. Esta atmosfera primordial era altamente tóxica e composta principalmente por dióxido de carbono, metano, amônia e sulfeto de hidrogênio. A ausência de oxigênio nos primeiros estágios da Terra fazia dela um ambiente extremamente reducionista. A composição química primitiva da Terra era diferente da atual. O processo de resfriamento do planeta fez com que a superfície se solidificasse formando uma crosta, enquanto o núcleo e o manto continuavam em intensa atividade. A interação entre a crosta e os processos vulcânicos criou um ambiente dinâmico e extremamente diversificado onde a vida teria surgido posteriormente. 4,5 bilhões de anos atrás, um evento cataclísmico ocorreu quando o planeta Proto-Terra colidiu com um corpo celestial conhecido como Theia. A força desse impacto é estimada em centenas de vezes superior à explosão da bomba de hidrogênio mais potente jamais testada. Esse impacto causou uma série de consequências que moldaram o sistema solar e prepararam a Terra para sustentar vida. A colisão resultou na formação da Lua, um fenômeno ainda sujeito a debate científico. Segundo a teoria mais aceita, material expelido durante a colisão se agrupou em órbita ao redor do Proto-Terra, gradualmente formando o que hoje conhecemos como Lua. O impacto também alterou dramaticamente a temperatura e a dinâmica gravitacional da Terra. A energia liberada no processo aqueceu significativamente a Terra, criando condições favoráveis à formação de um oceano primordial e para a liberação de gases que posteriormente contribuíram para uma atmosfera mais sustentável. Mais importante, o impacto pode ter estabilizado a órbita da Terra em torno do Sol. Antes do evento, a inclinação da órbita poderia ter sido muito maior ou menor do que atualmente observamos. A colisão com Theia ajudou a regular esta variável, criando as condições estáveis necessárias para a vida complexa evoluir e se desenvolver. Dados observacionais modernos, como anéis de poluição em torno da Lua e modelos computacionais, apoiam esta hipótese. Análises de rochas lunares trazidas à superfície da Terra por meteoritos também fornecem evidências sobre a colisão. Este episódio é uma exploração factual do impacto de Proto-Terra com Theia e suas repercussões, ilustrando como eventos cataclísmicos no passado podem influenciar profundamente o presente e o futuro da vida no Sistema Solar. O Sistema Solar formou-se há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Nessa época, o disco protoplanetário que rodeava o Sol estava repleto de material interestelar em movimento rápido. Acontecimentos catastróficos conhecidos como bombardeio tardio atingiram os planetas internos entre 4 e 3,8 bilhões de anos atrás. Esse episódio envolveu um fluxo de objetos celestes como asteroides e cometas que impactaram nas primeiras terras e oceanos dos planetas, contribuindo para a mistura de elementos químicos essenciais à vida. A hipótese do neocatastrofismo sugere que tais eventos foram cruciais na disseminação da água no sistema solar. Entretanto, a origem exata da água na Terra é um debate científico ativo.
Alguns cientistas defendem que cometas trouxeram a maior parte da água terrestre durante o bombardeio tardio, já que cometas são compostos por material gelado e têm sido observados com alta concentração de água em sua composição. Outros argumentam que asteroides também poderiam ter transportado água, uma vez que certas rochas carboníferas contêm moléculas de água embutidas desde o início do sistema solar. Evidências isotópicas fornecem pistas sobre a origem da água. Isótopos mais leves de hidrogênio e oxigênio na água terrestre apontam para uma mistura de fontes extraterrestres, possivelmente cometas ricos em isótopos leves. Estudos dos compostos voláteis em meteoritos carbonáceos também sustentam a hipótese de que estes corpos celestes trouxeram água à Terra. Ainda assim, alguns investigadores preferem teorias que enfatizam processos internos ao longo do tempo para explicar o acúmulo de água terrestre. Por exemplo, a decomposição de material rico em silicatos pode também ter sido uma fonte significativa de água. Ainda assim, a investigação continua, e cada nova descoberta sobre asteroides, cometas ou outros objetos do espaço ajuda os cientistas a refinar as suas teorias. Apenas através da coleta de mais dados, análises isotópicas minuciosas e comparações com modelos cosmoquímicos é que poderemos aproximar-nos da verdadeira história da água no sistema solar. Cerca de 4 bilhões e 800 milhões de anos atrás, no início do sistema solar, planetas e seus satélites se formaram a partir da nebulosa protossolar. O Sol era uma jovem estrela T Tauri, emanação de rajadas de material que influenciou os primeiros estágios do crescimento dos corpos celestes. Na Terra, a gravidade atrativa e colisões com fragmentos cosmológicos resultaram no acúmulo de matéria na crosta terrestre, oceano e atmosfera. As erupções vulcânicas submarinas contribuíram para a formação de oceanos primitivos, aquecendo a água e criando ambientes hidrotermais quentes, onde as reações químicas poderiam ocorrer. Em esses locais hidrotermais, a energia da Terra conduziu à síntese de compostos orgânicos simples. As substâncias como metano, CH4, hélio, He, e hidrogênio, H2, foram criados em ambientes vulcânicos submarinos e tectônicos. Esses elementos ajudaram a formar moléculas mais complexas, que serviram como pré-biótica química para a vida. Dois modelos principais explicam o surgimento da vida, o RNA mundo e o mundo lipídico. O RNA mundo sugere que os RNA, ácido ribonucleico, eram as entidades primordiais, capazes de catalisar reações essenciais à síntese proteica e metabólica. Por outro lado, a hipótese do mundo lipídico foca em membranas lipídicas como estruturas pré-bióticas, permitindo compartimentalização de reações químicas que conduziriam à vida. A formação dos oceanos primitivos e a química pré-biótica foram os passos essenciais para o surgimento da life na Terra. As moléculas orgânicas simples sintetizadas em ambientes hidrotermais serviram como edifício bioquímico para as primeiras formas de vida, marcando a transição do não vivo ao vivo no nosso planeta. Na formação do Sistema Solar, cerca de 4 bilhões e 700 milhões de anos atrás, o Sol nasceu como uma estrela jovem e incandescente. Em torno deste novo astro, matéria gaseosa e poeirenta se acumulou, dando origem a planetas e outros corpos celestes. No interior dos planetas, processos geológicos criaram condições adequadas para o desenvolvimento da vida. A transição do inorgânico ao vivo é um processo conhecido como abiogênese, a geração de vida a partir de matéria não viva. Esta transformação ocorreu em condições primitivas, onde moléculas orgânicas simples foram formadas a partir de processos químicos como a radiotransferência, a hidrólise e a fotoquímica síntese. O RNA, ácido ribonucleico, é considerado por muitos cientistas um composto ancestral que desempenhou um papel fundamental na transição inorgânica para a vida. É uma molécula capaz de armazenar informações genéticas, e além disso, também pode catalisar reações químicas, exibindo propriedades semelhantes às enzimas. Em ambientes aquosos primitivos, como lagos salgados ou oceanos rasos, moléculas de RNA podem ter funcionado tanto como armazenadores de informação quanto como catalisadores daquelas reações que são essenciais para a vida. Estes compostos pré-bióticos foram capazes de se replicar e evoluir lentamente em formas mais complexas. Também existiam proteínas primitivas, chamadas protoproteínas, que podem ter funcionado como catalisadores ou enzimas, permitindo reações bioquímicas essenciais para o metabolismo. Alguns minerais também desempenharam um papel no início do metabolismo mineral, atuando como catalisadores em reações pré-bióticas. A evolução da vida no Sistema Solar começou com a formação de compostos orgânicos simples e sua subsequente transformação em moléculas mais complexas.
O RNA é considerado um passo crucial nesta transição, enquanto as proteínas primitivas e processos minerais proporcionaram os mecanismos necessários para o surgimento da vida. Ainda hoje, pesquisadores continuam a explorar estas questões em laboratórios controlados e através de observações astronômicas, tentando compreender melhor como a vida surgiu no nosso sistema solar. Cada descoberta adianta nossa compreensão do cosmos e da natureza da vida. De 3,8 a 4,1 bilhões de anos atrás, o último ancestral comum universal, Luca, estabeleceu as primeiras células vivas. Essas estruturas primitivas eram construídas por membranas lipídicas que controlavam o fluxo de materiais essenciais. O metabolismo quimioautotrófico permitiu que estas primeiras formas de vida pegassem carbono inorgânico, formando moléculas orgânicas cruciais para a sobrevivência. A descoberta destas células primitivas e seu processo metabólico é fundamental para entender a origem da vida no nosso planeta. A datação destes eventos, entre 3,8 e 4,1 bilhões de anos atrás, situa Luca como um marco crucial na evolução do Sistema Solar e da própria vida. O Sistema Solar formou-se há cerca de 4,6 bilhões de anos quando um disco protoplanetário girava em torno do que se tornaria o Sol. Este disco era composto por poeira e gás, principalmente hidrogênio e helióleo, dos quais o Sol ainda extrai a maior parte da sua energia. A formação de planetas no disco protoplanetário resultou em corpos celestes que variam dos gigantes gasosos como Júpiter ao terrestre mais próximo, Mercúrio. A Terra formou-se a partir de material rico em silicatos e ferro, que se condensaram para criar o nosso planeta. A vida surgiu na Terra cerca de 3,8 bilhões de anos atrás no que é conhecido como o evento da primavera terrestre. As primeiras formas de vida foram as bactérias, capturando energia solar utilizando processos anoxigênicos de fotossíntese. As bactérias vermelhas e púrpuras usam moléculas como a clorofila para absorver luz solar. A clorofila é uma molécula verde que transfere energia capturada da luz solar para reações químicas, permitindo às bactérias construir seus próprios componentes celulares a partir de CO2 e H2O. Este processo é conhecido como ciclo do carbono, um dos ciclos biogeoquímicos mais importantes na Terra. As primeiras formas de vida não produziam oxigênio livre durante a fotossíntese, pois ainda havia muito pouco oxigênio na atmosfera da Terra. Este episódio esclarece o papel crucial das bactérias primitivas no ambiente terrestre e como elas prepararam o caminho para a evolução mais complexa de vida. Há cerca de 2,4 bilhões de anos, um evento histórico ocorreu no planeta Terra que mudaria o curso da vida, a primeira fotossíntese oxigênica. As primeiras cianobactérias capazes de produzir oxigênio como subproduto começaram a proliferar nas águas dos oceanos. Este oxigênio, inicialmente diluído nos mares, gradualmente invadiu a atmosfera terrestre. O acúmulo desse gás inesperadamente comum marcou o fim de um longo período em que o planeta era dominado por ambientes anaeróbicos. Organismos que não podiam sobreviver à nova atmosfera enriquecida com oxigênio foram extintos em uma das primeiras massivas extinções em massa da história da Terra. Esta mudança radical na composição da vida e da atmosfera é conhecida como a Grande Oxidação. Ao mesmo tempo, este evento estimulou o desenvolvimento de formas mais complexas de vida. O oxigênio tornou-se essencial para os seres vivos mais avançados, inclusive aqueles que eventualmente evoluíram em humanos. A Era do Gelo, ou Solbauer-Arfeventos, seguiu, onde a Terra estava coberta por gelo até o ponto de permitir pouquíssimas espécies sobreviverem. A Grande Oxidação não só influenciou as formas de vida na Terra como também alterou os processos biogeoquímicos globais. A era que se seguiu viu a emergência das primeiras plantas terrestres e o subsequente desenvolvimento de ecossistemas complexos, preparando o palco para a evolução do ser humano. Este episódio resumiu como um evento de fotossíntese oxigênica transformou radicalmente a Terra, causando extinções em massa, alterando a composição da atmosfera e influenciando os processos biogeoquímicos globais. 1,5 bilhão de anos atrás, o Sistema Solar estava em constante transformação. A Terra era um planeta extremamente quente e com uma atmosfera reduzida, constantemente bombardeada por meteoritos e poeira interestelar. No entanto, neste ambiente adverso, surgiram as primeiras formas de vida simples, como bactérias e arqueias, capazes de sobreviver nas mais variadas condições. Porém, foi a evolução das células eucariotas que marcou uma virada histórica na Terra. Essa revolução celular ocorreu quando certas bactérias se associaram com outras formas de vida num processo chamado endossimbiose.
Esse evento misterioso resultou no surgimento das primeiras mitocôndrias, estruturas que agora conhecemos como o local onde as células eucariotas processam energia. Outro exemplo notável do endossimbiose é a presença de cloroplastos nas plantas. Originários de algas capturadas por certos tipos de bactérias, os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese, permitindo às plantas converter luz e carbono em energia e matéria orgânica. A capacidade dessas células eucariotas para absorver e processar nutrientes mais eficientemente levou a um aumento significativo na complexidade biológica. Com o tempo, essas células mais complexas se desenvolveram em organismos multicelulares, dando origem ao que chamamos de vida moderna. O surgimento do núcleo celular foi outro marco crucial na história da evolução dos eucariotos. Localizado no interior da célula, o núcleo é responsável por armazenar a informação genética das espécies. Esse avanço permitiu às células regenerarem-se e reproduzirem-se de forma mais eficiente. A predação também desempenhou um papel crucial na evolução dos eucariotos, ao permitir que certas espécies se especializassem em capturar e digerir outras. Esta interação entre presa e caçadora não só acelerou a diversificação de novas espécies, como também promoveu o desenvolvimento de estruturas mais complexas e especializadas. Ao longo do tempo, a evolução das células eucariotas transformou radicalmente o cenário biológico da Terra. A origem dessas células e sua capacidade para formar organismos multicelulares foi essencial para a criação de ecossistemas complexos e diversificados, que continuam a evoluir até os dias de hoje. A fase 1 do Sistema Solar caracterizou-se pela formação de planetas e processos que conduziram à origem da vida. A Terra, em particular, passaria por um período conhecido como Calício, onde a atmosfera foi dominada por dióxido de carbono e hidrogênio, propiciando condições para a formação de moléculas orgânicas complexas. A vida na Terra parece ter se iniciado há cerca de 3,8 bilhões de anos, em ambientes aquáticos como lagos salgados e oceanos ricos em minerais. As primeiras formas de vida eram unicelulares, com estruturas simples, capazes de síntese fotossintética e quimiosintética. Estes organismos foram importantes no ciclo do carbono e na atmosfera terrestre. Em seguida, por volta de 600 milhões de anos, surgiram as primeiras algas multicelulares. A evolução destas algas introduziu uma nova dimensão à vida no planeta, permitindo a formação de ecossistemas mais complexos e diversificados. Estas primeiras formas multicelulares apresentavam estruturas orgânicas diferentes das atuais, como organismos do período Ediacara, que não tinham ossos ou estruturas rígidas de sustentação. As matrizes colágenas, precursoras dos ossos e tecidos humanos atuais, começaram a aparecer nestes seres vivos. No entanto, estes organismos Ediacara apresentavam uma morfologia extremamente diversa da vida atual, sugerindo que evoluíram de formas de vida unicelulares por mecanismos diferentes do conhecido hoje. Este período também marcou mudanças significativas na ecologia oceânica. As primeiras algas multicelulares alteraram a dinâmica dos oceanos e contribuíram para a concentração de oxigênio na atmosfera, abrindo caminho para a evolução de organismos mais complexos. A transição da vida unicelular para a multicelular marcou um ponto de inflexão na história biológica da Terra, estabelecendo as bases para o desenvolvimento de ecossistemas e a diversidade de espécies que se seguiram. 541 milhões de anos atrás, o planeta sofreu uma das maiores revoluções da história da vida, a explosão cambriana. Esta era caracterizada por um rápido e radical aumento na diversidade dos seres vivos, com novas formas de vida surgindo em todos os níveis do filogenética. A evolução de olhos bem desenvolvidos e estruturas esqueléticas endurecidas permitiu que muitas espécies se tornassem mais eficientes na procura por alimentos e na fuga de predadores, facilitando a sobrevivência. A pressão competitiva entre os predadores e as presas acelerou este processo. Espécies como os trilobitas e braquiópodes surgiram durante esse tempo, adaptando-se às novas oportunidades que o ambiente proporcionava. Estes seres foram pioneiros em uma nova era para a vida no planeta, diversificando-se rapidamente e ocupando muitos nichos ecológicos diferentes. A explosão cambriana marcou não só um ponto de virada na evolução terrestre, mas também o início da história do reino animal. Esta era transformou as raízes dos sistemas biológicos atuais, influenciando todos os seres vivos no planeta e até mesmo alguns que sobreviveram nos oceanos. A explosão cambriana ocorreu há 541 milhões de anos, marcando uma das maiores revoluções na história da vida. Esta era caracterizada por um rápido e radical aumento na diversidade dos seres vivos, com novas formas de vida surgindo em todos os níveis do filogenética.
A evolução de olhos bem desenvolvidos e estruturas esqueléticas endurecidas permitiu que muitas espécies se tornassem mais eficientes na procura por alimentos e na fuga de predadores, facilitando a sobrevivência. 450 milhões de anos atrás, o planeta Terra estava prestes a dar um passo crucial no desenvolvimento da vida. As primeiras plantas terrestres começaram a emergir das águas. Essa transição marcou não somente o início do florescimento das primeiras florestas, mas também alterou profundamente o ambiente terrestre. As primeiras plantas terrestres dependiam de raízes para extrair água e nutrientes do solo, um mecanismo que ainda é fundamental para a maioria das plantas hoje. Isso permitiu que as plantas crescessem em locais mais distantes das águas, expandindo a sua distribuição. Outra adaptação crucial foi a formação de cutícula, uma camada protetora composta por ceras e epicutícula, na superfície das folhas. Isso ajudou as plantas a conservar água em ambientes mais secos, permitindo-lhes sobreviver em locais onde a umidade natural era limitada. A evolução dos esporos, que são estruturas especializadas usadas para disseminação, foi fundamental para o surgimento das primeiras plantas terrestres. Os esporos foram capazes de ser dispersados pelo vento, permitindo às plantas espalhar-se por vastas distâncias e colonizar novos habitats. Entretanto, a evolução das sementes representou um passo adiante no ciclo de vida da planta. As primeiras plantas terrestres que desenvolveram sementes tiveram uma vantagem significativa sobre as que dependiam de esporos para reproduzir. As sementes proporcionaram proteção e viabilidade em ambientes mais adversos, além de permitir a dispersão por meio de animais ou água corrente. A transição das plantas aquáticas para terrestres não só criou um novo ecossistema, mas também alterou o próprio clima da Terra. A fotossíntese das primeiras plantas contribuiu para a liberação de oxigênio na atmosfera, iniciando a chamada Revolução do Oxigênio, que se tornaria essencial para a evolução dos primeiros animais terrestres. Este resumo factual sobre o desenvolvimento das plantas terrestres e suas implicações no ambiente da Terra é parte de uma exploração profunda da história cósmica e biológica do Sistema Solar. 370 milhões de anos atrás, a Terra estava em transição do período Devônico para o Carbonífero. Este foi um tempo de transformação radical na história evolutiva da vida no nosso planeta. Durante este período, os peixes que tinham evoluído com nadadeiras lobadas começaram uma das primeiras etapas na colonização dos continentes. Estes peixes pré-anfíbios eram diferentes de outros seus predecessores aquáticos por causa de sua habilidade crescente para sobreviver fora da água. Estudos sobre fósseis do período Devônico sugerem que estes primeiros vertebrados terrestres começaram a respirar de forma semelhante à maneira humana, através de pulmões. A transição desses peixes para anfíbios marcou uma importante virada na história da vida. Foram os primeiros animais que tinham pulmões e brânquias, permitindo-lhes viver em ambientes com menos água do que seus antecessores. Os fósseis de anfíbios primitivos foram encontrados em sedimentos datando deste tempo, evidenciando que estes primeiros seres terrestres já tinham pulmões funcionais. A adaptação para a vida em duas habitats diferentes, terra e água, foi uma das maiores revoluções na evolução da vida. Os anfíbios primitivos também eram capazes de reproduzir-se em ambientes aquáticos, um ciclo reprodutivo que muitos dos seus descendentes ainda usam hoje. A transição desses peixes para anfíbios não apenas mudou a face da Terra, mas também pôs as bases para os mais altos níveis de vida complexa no planeta. A habilidade destes animais de respirar fora da água e reproduzir-se em ambientes aquáticos tornaram possível a ascensão dos vertebrados terrestres subsequentes, incluindo os mamíferos, inclusive nós mesmos. Este momento crucial na evolução da vida que se deu há 370 milhões de anos atrás marcou o nascimento dos primeiros seres vivos fora d'água, os anfíbios, dando início à ocupação contínua e complexa dos continentes por parte dos vertebrados. 320 milhões de anos atrás, o Sistema Solar assistiu à evolução de uma das maiores revoluções na história da vida, a descoberta do ovo amniótico. Este novo tipo de ovoposição permitia que os animais fossem fertilizados em água e então desenvolvessem dentro de casulos fechados, sem necessidade de um ambiente aquático para completar seu ciclo reprodutivo. Isto era uma inovação fundamental, pois libertou as espécies da dependência do habitat aquático. Estes animais começaram a evoluir pele queratinosa que os protegia contra desidratação e ameaças ambientais, permitindo-lhes colonizar habitats terrestres. Com este novo tipo de ovoposição, estes amniotas tornaram-se cada vez mais adaptados à vida na terra firme. A evolução dos sinápsides, um grupo que inclui répteis e antecessores de mamíferos, foi uma das consequências destas mudanças.
Estes animais dominavam o ecossistema terrestre, com formas variadas e adaptadas a diferentes habitats. A descoberta do ovo amniótico é considerada um marco na evolução da vida no sistema solar, pois abriu novas possibilidades para adaptação aos diferentes ambientes. Este evento permitiu que os mamíferos e aves evoluíssem mais tarde, dominando os ecossistemas terrestres e aquáticos. Isto é o resumo factual da história da vida no sistema solar, com foco na inovação do ovo amniótico e a subsequente evolução de répteis e amniotas. A extinção devoniana foi uma das maiores crises bioéticas da história terrestre, ocorrendo há cerca de 370 milhões de anos. Esta época testemunhou a morte dos mares, devido à anoxia e acidificação do ambiente aquático. Essas alterações no meio marinho foram causadas pela intensa atividade vulcânica e deposição de sedimentos que reduziram a oxigenação nas águas. Durante esse período, os oceanos sofreram múltiplos pulsos de extinção, eventos rápidos e devastadores que dizimaram diversas espécies marinhas. Estes episódios de mortandade foram seguidos por períodos de recuperação relativamente breves, durante os quais a vida marinha tentou reestabelecer-se. Ainda assim, algumas linhagens específicas demonstraram uma resiliência excepcional, sobrevivendo às condições adversas e evoluindo para dominar os ecossistemas nos períodos subsequentes. Este fenômeno ilustra a capacidade da vida de se adaptar e persistir mesmo em meio a eventos catastróficos. A extinção devoniana não somente marcou o fim de certas linhagens, mas também criou oportunidades para novos táxons evolucionarem. Isto sugere que, apesar das crises ambientais, a vida continuou a evoluir e se expandir no nosso planeta. Após este período de extinção, os oceanos recuperaram-se lentamente e as condições voltaram ao normal, permitindo que novas formas de vida florescessem. Esta história da vida durante a crise devoniana é um exemplo poderoso da resiliência biológica e da capacidade evolutiva dos seres vivos em resposta às mudanças ambientais drásticas. Ainda hoje, os cientistas continuam a investigar a extinção devoniana para compreender melhor como as crises ambientais influenciam a evolução das espécies e o desenvolvimento de novas formas de vida. Ao longo do Paleozoico, o planeta Terra experimentou um período conhecido como Carbonífero, que ocorreu entre 358,9 milhões e 298,9 milhões de anos atrás. Esse tempo é marcado pelo florescimento de plantas não vasculares, especialmente as primeiras florestas terrestres, composta por licófitas gigantes, uma espécie de conífera primitiva, e samambaias. Estes ecossistemas densos foram responsáveis por sequestrar significativos volumes de carbono, que mais tarde resultariam no acúmulo de carvão mineral. O clima durante o Carbonífero era caracteristicamente quente e úmido, condições ideais para o desenvolvimento dessas florestas primordiais. As plantas não vasculares, sendo mais eficientes na fixação de carbono do que as primeiras gimnospermicas, coníferas primitivas, contribuíram significativamente para a acumulação de carbono no interior da crosta terrestre. Durante este período, o tamanho dos insetos também alcançou proporções excepcionais. Animais como os protetéridos e os grilhões gigantes, grupos de insetos que incluíam espécies até 70 centímetros de comprimento, foram comuns em ecossistemas dominados por florestas densas. Estes animais, muitas vezes considerados parasitas ou herbívoros, tinham uma estrutura corpórea robusta e adaptada ao ambiente das primeiras florestas. O Carbonífero também é conhecido como o tempo dos lagartos dominantes, mas a vida marinha também apresentou notáveis mudanças. O acúmulo de carbono no fundo marinho resultou em depósitos significativos de sedimentos carbonatados, que posteriormente foram transformados em rochas sedimentares como calcário e dolomita. Durante o Permiano, o planeta Terra experimentou uma das mais significativas transformações geológicas, a formação da supercontinente Pangeia. Essa fusão de continentes criou condições climáticas extremas, com desertos cobrindo os interiores dos continentes e atividade vulcânica intensificada. Nesse mesmo período, dominava o ecossistema um tipo especial de sinápsides, répteis como o Dimetrodon e Ophiacodon. Esses animais adaptaram-se a ambientes variados, desde as regiões áridas até os habitats mais úmidos da Pangeia. Entretanto, essa época de extrema diversidade animal estava destinada a ser interrompida por uma das maiores crises ambientais na história da Terra, a extinção do Permiano-Triássico. Essa catástrofe, ainda mal compreendida, parece ter sido causada por vários fatores, incluindo atividade vulcânica intensa que liberou gases de efeito estufa no ar, alterando drasticamente o clima. Embora a vida tenha sobrevivido a essa crise, muitas espécies foram extintas.
A Terra estava na beira do abismo, mas com o tempo, novos ecossistemas se desenvolveriam e animais mais adaptáveis surgiriam para ocupar os nichos deixados pelos antigos habitantes da Pangeia. Este episódio ilustra não só a diversidade da vida no Permiano como também a resiliência do planeta em suportar e recuperar-se de crises ambientais extremas. A Grande Morte, também conhecida como extinção permiana, foi um evento cataclísmico que resultou na extinção de 96% das espécies marinhas e 70% das terrestres. A origem desse evento está associada ao vulcanismo massivo na região da Sibéria, o qual liberou volumes enormes de dióxido de carbono para a atmosfera. Esse aumento no teor de CO2 provocou a acidificação dos oceanos e uma condição chamada anoxia, caracterizada pela falta de oxigênio nos mesmos. A crise durou milhões de anos, durante os quais a vida marinha e terrestre sofreu profundas alterações, até que as condições oceânicas se tornassem novamente adequadas para a sobrevivência e recuperação das espécies. A fase Triássica da Terra marcou o início de uma era revolucionária na história da vida no planeta. A crise ecológica que se seguiu ao evento de extinção no Permiano Triássico resultou em um ambiente de recuperação, caracterizado por taxas elevadas de radiação adaptativa. Isto significava a oportunidade para o surgimento e diversificação de novos grupos de animais. Entre estes, os dinossauros representaram uma das mais notáveis e dramáticas inovações evolutivas. Os primeiros dinossauros, como Euraptor e Herrerasaurus, foram pequenos bípedes, com cerca de 2 metros de comprimento, que caminhavam sobre 2 pernas fortes. Embora não fossem os dominantes em seu ambiente, esses animais pré-históricos representaram as primeiras etapas da evolução dos dinossauros que viriam a dominar a Terra durante mais de 160 milhões de anos. Enquanto os dinossauros caminhavam para o topo da cadeia alimentar, outros animais também se beneficiavam do novo mundo Triássico. Entre eles, os mamíferos começaram a explorar as oportunidades disponíveis no ecossistema em recuperação. No entanto, na época, esses primeiros mamíferos eram ainda pequenos e muitas vezes vistos como roedores, vivendo nas sombras dos gigantescos répteis que estavam a surgir. O Triássico foi, portanto, um tempo de mudanças radicais. A Terra viu o surgimento dos primeiros dinossauros, os pequenos e ágeis mamíferos começando a se espalhar pelo planeta, todos sob o mesmo céu que ainda estava longe de ser o lar da vida humana. No início do Triássico Superior, cerca de 228 milhões de anos atrás, o mundo estava em transição. Os primeiros dinossauros surgiram no final do Triássico Inferior e agora estavam se tornando dominantes. Estes saurópodes primitivos, como o Platyosaurus, chegaram a 12 metros de comprimento e pesavam cerca de 10 toneladas. Eram herbívoros com membros posteriores longos e colunas vertebrais fortes para sustentar seu corpo volumoso. Outro grupo de dinossauros, os terópodes ou caçadores, evoluiu rapidamente em várias formas e tamanhos. Os alvarezsaurídeos pequenos e agressivos, com dentes afiados e crânios poderosos, foram capazes de caçar insetos e outros pequenos animais. Terópodes maiores como o Sinraptor, com cerca de 8 metros de comprimento, possuíam garras poderosas que lhes permitiram abater presas grandes. O terceiro grupo importante, os ornitísquios, também eram herbívoros. Eles apresentavam características que se assemelhavam a de aves e mamíferos, como incisivos bicúspides no maxilar superior e dentes em forma de colher nos ossos pré-maxilares. O Stegosaurus, um ornitísquio defensivo com ganchos na cauda, compartilhava seu tempo com o Allosaurus, um terópode predador que os caçava. Então, no meio deste mundo de gigantescos dinossauros, estavam surgindo primeiros mamíferos. Estes animais pequenos e tímidos ainda ocupavam nichos marginais no ecossistema dominado por répteis. Eles evoluíram a partir dos seus antepassados do Permiano, que haviam se tornado menores para aquecer mais rapidamente e ter uma maior taxa metabólica, permitindo-lhes viver em pequenos nichos nas sombras criadas pelos gigantes da era. Mamíferos desse tempo não tinham ainda desenvolvido muitas características distintivas. Não havia pelos, orelhas ou dentes especializados para comer. Mas eles estavam evoluindo para um mundo que os mamíferos iriam dominar no futuro. Ao início do período Jurássico, cerca de 200 milhões de anos atrás, o planeta Terra experimentou mudanças climáticas significativas que influenciaram a evolução dos dinossauros. As temperaturas globais subiram e as condições se tornaram mais quentes e úmidas, criando um ambiente favorável ao gigantismo entre os dinossauros. Entre esses enormes habitantes do passado, o Diplodocus e o Apatosaurus são 2 exemplos notáveis.
O Diplodocus era um saurópode de comprimento aproximado de 27 metros, com uma longa cauda e pescoço flexíveis que lhe permitiam alcançar pastagens distantes. Esse animal era herbívoro, alimentando-se principalmente de folhas e plantas jovens. O Apatosaurus, outro saurópode do mesmo período, também conhecido como brontossauro, podia medir entre 21 a 23 metros de comprimento. Este dinossauro apresentava um pescoço mais curto em relação ao Diplodocus, mas ainda assim era capaz de alcançar fontes de alimento distantes. Além dos saurópodes herbívoros, o período também viu o aparecimento de teropódios carnívoros como o Ceratosaurus. Esse teropódio atingia cerca de 9 metros de comprimento e pesava em torno de 5 toneladas. Ele possuía crânios fortes e dentes afiados, adequados para caçar outros dinossauros menores. A expansão do tamanho dos dinossauros no início do Jurássico é um fenômeno que continua a intrigar os cientistas até hoje. Teorias variam de mudanças climáticas favoráveis ao gigantismo, como maiores fontes de comida e água, a hipótese de vantagens na termorregulação em ambientes mais quentes. Ainda que o porquê do gigantismo seja um mistério ainda não completamente resolvido, o fato é que os saurópodes como Diplodocus e Apatosaurus, bem como teropódios como Ceratosaurus, dominaram o meio ambiente durante a era dos dinossauros, deixando uma impressão indelével na história evolutiva do planeta. Durante o Jurássico Médio, cerca de 170 milhões de anos atrás, o Sistema Solar assistiu ao florescer de uma das mais diversas faunas terrestres da história, os dinossauros. Esta era marcou o auge da diversidade destes répteis dominantes. Os estegossauros, caracterizados por suas largas placas dorsais que iam desde o pescoço até a cauda, eram comuns em ambientes de terra firme e pântanos. Suas placas, compostas de ossos pequenos cobertos por uma camada fina de carbonato de cálcio, podem ter servido tanto para defesa contra predadores quanto como display sexual ou termorregulação. Em contraste, os sauropodomorfos, titânicos com pesos que podiam atingir 30 toneladas, dominavam as savanas e florestas. Estes herbívoros possuíam pescoços longos e colunas vertebrais flexíveis, permitindo-lhes alcançar a vegetação mais alta. Eles foram os animais terrestres mais grandes já existentes. Além disso, este período também viu a emergência dos primeiros pássaros primitivos, como o Archaeopteryx. Este fóssil notável, descoberto na Inglaterra em 1861, é considerado um ponto-chave no debate evolutivo. Com características intermediárias entre os dinossauros e as aves modernas, incluindo penas, garras e dentes, Archaeopteryx ilustra a transição crucial da vida terrestre para a aérea. Enquanto isto, mamíferos pequenos estavam se adaptando em nichos específicos. Eles não foram dominantes no ecossistema dinossauриano, mas começaram a evoluir para diferentes habitats e dietas. Estes primeiros mamíferos tinham que competir com os enormes herbívoros e predadores de grande porte dos tempos jurássicos. Ainda assim, o Jurássico Médio permanece uma época fascinante na história do Sistema Solar, em que a Terra viu a coexistência de alguns dos mais estranhos e incríveis seres da Terra. A fase 2 da Era dos Dinossauros é marcada pelo Jurássico Tardio e o início do Cretáceo Pré-Cocreliano. Este período foi caracterizado por uma enorme diversidade e tamanho de dinossauros, com espécies como o gigantesco Argentinosaurus pesando até 100 toneladas. Os predadores dominantes, como o Alossauro, eram animais de topo da cadeia alimentar. Durante este tempo, a Pangeia, o supercontinente que abrigava a maior parte dos continentes atuais, estava se fragmentando em seus componentes atuais: América do Norte, Europa, África e Antártica. Esta fragmentação criou condições climáticas variáveis, com mudanças no padrão de correntes oceânicas e clima que influenciaram a distribuição das espécies. Ainda assim, era um tempo em que os dinossauros atingiram seu ápice de diversidade. Além dos gigantescos herbívoros como o Brachiosaurus e dos predadores ferozes, como o Tyrannosaurus rex, o cenário foi composto por uma variedade de formas estranhas e especializadas que se adaptaram a este novo mundo em fragmentação. Ainda no meio deste turbilhão de mudança climática e geológica, os primeiros mamíferos começavam a evoluir. Pequenos e escondidos na sombra dos dinossauros, estes primeiros mamíferos não eram ainda dominantes como seriam mais tarde. Contudo, suas origens neste tempo são cruciais para entender as linhas evolutivas que conduziriam ao mundo atual de vida no planeta Terra. No início do Cretáceo, o mundo era um labirinto de continentes isolados e mares profundas. Esta época da Terra viu a diversificação de espécies que ainda marcam os animais hoje. Os dinossauros anquilossauros, com seus carapaços blindados, dominavam as terras abertas.
Eles eram acompanhados por ceratopsídeos primitivos, cujas defesas cefálicas e chifres variados os protegiam de predadores. Entretanto, a flora também experimentava uma transformação significativa. As primeiras angiospermas, plantas que desenvolveram flores, começaram a competir com as gimnospérmicas dominantes por recursos como luz solar e nutrientes do solo. Estas plantas com flores eram mais eficientes na reprodução e, portanto, se tornavam cada vez mais predominantes no ecossistema. Ainda assim, os mamíferos evoluíram em paralelo a estes eventos. Eles passaram por mudanças significativas durante o Cretáceo inicial. Em continentes isolados, mamíferos como os multituberculados e triconodontes se adaptaram a diferentes habitats. Estas primeiras formas de mamíferos representam a base evolutiva para milhares de espécies que surgiriam mais tarde. A diversificação do Cretáceo marcou o início de uma era de mudanças dramáticas no planeta. Continente a continente, o mundo vivia transformações que influenciariam as formas de vida por séculos. O cenário estava pronto para o próximo capítulo da história natural do Sistema Solar. No período do Cretáceo Médio, o Sistema Solar apresentava um clima tropical quase globalmente, permitindo a formação de florestas tropicais densas em diversos locais. Isto resultou na maior diversidade conhecida entre os dinossauros, que se adaptaram a diferentes habitats, desde áreas abertas até águas fluviais e marítimas. Iguanodontídeos, um grupo de dinossauros herbívoros de grande porte, foram comuns nestas florestas. Com seus membros robustos e corpo alongado, esses animais alimentavam-se de plantas em terra firme e perto do solo. O Spinosaurus, um espécime aquático conhecido por suas costas cobertas por altas estruturas ósseas, também habitava estas regiões úmidas. Este predador poderoso não apenas dominava as águas, mas também era capaz de caçar em terrenos mais secos. Durante este mesmo período, o processo da evolução estava se aproximando de seu ponto culminante na história do Sistema Solar, a origem dos pássaros modernos. Os primeiros representantes deste grupo de aves eram muito semelhantes às aves atuais em estrutura e habilidade voadora, embora fossem muitas vezes maiores, com características que sobreviveram até os dias atuais. Essa era também viu o surgimento de mamíferos primitivos, ainda pequenos e relativamente fracos em comparação aos dinossauros. No entanto, estes primeiros mamíferos estavam se adaptando a uma variedade de habitats, preparando-se para um papel cada vez mais importante na Terra após a extinção dos dinossauros no evento que marcou o fim do Cretáceo. A floresta tropical era o cenário principal deste tempo, onde a vida encontrou formas criativas e diversas de sobreviver e evoluir. A estrutura da cadeia alimentar nesses ecossistemas continha não só os famosos herbívoros e carnívoros, mas também outros animais que tinham papéis críticos, como insetos e pequenos vertebrados. A história da vida no Sistema Solar é um conto de diversidade e adaptação. Cada época apresentou novas oportunidades para a evolução, desde o aparecimento das primeiras moléculas orgânicas até as complexas sociedades de espécies que se desenvolveram em resposta ao ambiente dinâmico do planeta Terra. Na era do Cretáceo Tardio, cerca de 80 milhões de anos atrás, o Sistema Solar presenciou uma época de extremado florescimento e diversificação da vida. As cadeias alimentares terrestres estavam dominadas por dinossauros gigantes, que ocupavam todos os nichos ecológicos possíveis. O Tiranossauro Rex, com sua famosa cabeça carnívora e olfato extremamente desenvolvido, estava no topo dessa hierarquia alimentar. Seus dentes afiados e fortes maxilares eram ideais para caçar as presas que dominavam o planalto. Abaixo deste rei dos céus, encontravam-se os triceratops e outros ceratopsídeos, cujas enormes chifres e bicos pareciam tanto ameaça quanto defesa contra predadores. Eles eram herbívoros de grande porte, com mandíbulas capazes de triturar a dura vegetação do Cretáceo. Os edmontossauros, que muitas vezes se agrupavam em rebanhos, ocupavam o papel intermediário da cadeia alimentar como herbívoros. Suas presas longas e afiadas lhes permitiam arrancar a vegetação densa sob a superfície do solo. Os anquilossauros, com seu exoesqueleto blindado, eram os titãs da defesa, capazes de usar suas placas corporais para defender-se dos predadores mais agressivos. Suas costas armadas proporcionavam uma proteção adicional contra inimigos. Enquanto esses gigantes do Cretáceo dominavam o planeta em tamanho e poder, a história da vida também apresentava uma nova dimensão. Os primeiros sinais de mamíferos placentários primitivos começaram a diversificar-se. Esses pequenos animais, que ainda não tinham alcançado o tamanho dos dinossauros, estavam em um ponto de inflexão crucial na evolução terrestre. Esses mamíferos primitivos, muitas vezes considerados os ancestrais dos primatas e humanos,
Viviam nas sombras das enormes formas de vida que dominavam a Terra. Eles estavam começando a explorar diferentes nichos ecológicos, alguns se tornando carnívoros, outros herbívoros, preparando-se para um futuro em que os dinossauros não mais existiriam. Então, como o sistema solar estava entrando em sua fase final do Cretáceo, a Terra era um lugar de contraste. Gigantes da era dos dinossauros no ápice da cadeia alimentar e mamíferos primitivos pequenos, mas cada vez mais diversificados. No final da era Mesozoica, a diversidade de vida no nosso planeta atingiu o seu ápice. Os dinossauros dominavam os continentes em todas as formas e nichos possíveis, sendo esses animais os maiores predadores e herbívoros conhecidos até então. Mamíferos ainda ocupavam papéis secundários, muitas vezes pequenos e escondidos nas sombras dos gigantes que dominavam o planeta. As plantas com flores, surgidas há cerca de 100 milhões de anos atrás, tinham agora uma dominância total sobre os continentes. Eles formaram ecossistemas complexos, proporcionando um habitat rico para todos os níveis tróficos da cadeia alimentar. As temperaturas médias globais eram mais altas do que as atuais, permitindo a existência de vida em regiões que hoje seriam impraticáveis. Não havia sinais ou premonições de uma catástrofe iminente que mudaria drasticamente o curso da evolução na Terra. Os dinossauros continuavam a prosperar, os mamíferos se escondiam e as plantas com flores exalavam seu perfume em pleno verão. Mas os tempos estavam para mudar, e um impacto celestial estava prestes a alterar o destino da vida no nosso planeta. 66 milhões de anos atrás, um asteroide com 10 quilômetros de diâmetro atingiu a península do Yucatán. Este impacto gerou uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro e liberou uma quantidade equivalente a bilhões de bombas nucleares em energia. O evento provocou tsunamis globais e incêndios em cascata. Após o impacto que marcou o fim da era Mesoproterozoica e o início do Paleozoico, o sistema solar entrou em uma fase de extrema instabilidade. A poeira e as cinzas lançadas na atmosfera bloquearam a luz solar por meses ou até anos consecutivos, resultando no colapso da fotossíntese. A temperatura global caiu drasticamente, levando ao que os cientistas chamam de inverno de impacto. A ausência de luz solar não permitia apenas a fotossíntese, também causou chuvas ácidas, que danificaram ainda mais o meio ambiente já debilitado. Apenas uma minoria dos organismos do planeta conseguiu sobreviver a esta crise. As temperaturas baixas e a falta de luz e alimento levaram à morte por inanição em larga escala. Este evento cataclísmico é considerado um divisor de águas na evolução da vida no planeta Terra, pois as espécies que sobreviveram foram aquelas capazes de adaptar-se a condições ambientais extremamente adversas. A era dos dinossauros seguiu-se ao Paleozoico, num período onde o clima e o meio ambiente começaram a se estabilizar, permitindo ao planeta apoiar uma vasta diversidade de vida. Foi neste contexto que os dinossauros evoluíram e dominaram os continentes durante mais de 160 milhões de anos. Porém, outro impacto cataclísmico, este com um asteroide no fim do Cretáceo, marcou o fim dos dinossauros e abriu o caminho para a era dos mamíferos. Esta mudança na vida terrestre foi tão drástica quanto a que se seguiu ao inverno de impacto no Paleozoico. Os mamíferos evoluíram em resposta a este novo cenário, onde a extinção dos dinossauros deixou nichos ecológicos disponíveis para espécies diferentes. Aqueles mamíferos que sobreviveram e se adaptaram rapidamente à nova ordem ecológica prosperaram. Assim, o Sistema Solar, com sua vida em constante mudança, continua a revelar os processos que moldam a evolução da vida no universo. 96% das espécies foram extintas no evento KPG, incluindo todos os dinossauros não avianos maiores que 25 kg. Os pássaros, dinossauros avianos, sobreviveram a este cataclismo global. Mamíferos pequenos refugiaram-se em esconderijos e crocodilianos resistiram à extinção. A queda de um asteroide ou cometa é agora amplamente aceita como a causa principal desta extinção massiva, que marcou o fim da era dos dinossauros não avianos e o início do domínio mamaliano. Logo após a extinção dos dinossauros, no início da era Mesozoica, o planeta Terra entrou em uma era chamada de Paleoceno, marcada pelo processo de recuperação do ecossistema terrestre. Esta era iniciou-se há cerca de 66 milhões de anos e durou até cerca de 56 milhões de anos atrás. No início da Paleocena, a biota estava em um estado desolado. A recuperação do ecossistema começou com os fungos dominando o cenário. Os cogumelos foram os primeiros seres vivos a colonizar as áreas que os dinossauros deixaram vazio. Eles se proliferavam por toda parte, ajudando a decompor matéria orgânica morta e preparar o solo para a chegada de novas plantas. Gradualmente, as primeiras plantas começaram a retornar à Terra.
As gimnospermas, como coníferas e ciprestes, foram algumas das primeiras a se recuperar e colonizar os ecossistemas. Elas foram seguidas por angiospermas, ou seja, plantas com flor, que apresentam mais estratégias de sobrevivência e reprodução. Com o retorno da vegetação, a diversificação dos mamíferos começou em uma escala sem precedentes. Estes animais ocuparam os nichos deixados pelos dinossauros e se espalharam pelo planeta. As mudanças climáticas do período permitiram que estes mamíferos se adaptassem a diferentes habitats, desde as regiões polares até as quentes florestas equatoriais. A evolução dos primeiros mamíferos terrestres foi um fenômeno incrível. Animais como os multituberculados e os metaterios ocuparam os ecossistemas em diferentes regiões do mundo, adaptando-se a uma variedade de dietas e habitats. Estes primeiros mamíferos se diferenciavam dos dinossauros por suas capacidades de termorregulação e sua capacidade de criar um ambiente interno estável, o que lhes permitiu explorar novos nichos ecológicos. Durante a Paleocena, também ocorreu o aparecimento dos primeiros mamíferos marinhos. Animais como os ictiossauros e os plesiosauros, embora pertencentes ao grupo dos répteis, abriram caminho para que os verdadeiros mamíferos se adaptassem às águas marinhas. Estes mamíferos primitivos foram evoluindo e dando origem a espécies mais especializadas, como baleias, golfinhos e outros cetáceos. Ainda na Paleocena, surgiram também os primeiros mamíferos de grande porte. Estes animais, conhecidos como mamutes, evoluíram em diferentes regiões do planeta, adaptando-se a habitats diversos, desde as florestas até as regiões árticas. Eles se tornaram símbolos da era dos mamíferos e continuariam a evoluir durante o Neozoico. A recuperação do planeta Terra após a extinção dos dinossauros foi um processo lento e complexo, mas o retorno das plantas e a diversificação dos mamíferos foram sinais claros de que o ecossistema estava se recuperando. A Era da Paleocena marcaria o início de uma nova era para a vida no planeta Terra, onde os mamíferos passaram a ser dominantes por milhões de anos. Ainda durante a Paleocena, outros eventos notáveis ocorreram. Por exemplo, o colapso do supercontinente Gondwana levou à formação do Oceano Atlântico, alterando os padrões climáticos globais e influenciando diretamente na distribuição das espécies no planeta. Estes eventos ecoclimáticos foram cruciais para a evolução da vida durante o Neozoico. A recuperação do ecossistema após a extinção dos dinossauros é um exemplo do poder da natureza em se recuperar e adaptar. A diversificação das plantas e mamíferos, assim como os eventos climáticos e tectônicos, foram fatores cruciais para o surgimento de novas espécies e ecossistemas no planeta Terra. No Eoceno, a era seguinte ao Paleoceno no Cenozoico, o mundo animal entrou em uma era de transformação. A Terra experimentou um período de condições quentes e úmidas, favorável ao crescimento das primeiras florestas tropicais em latitudes mais altas. Os mamíferos continuaram a sua expansão adaptativa que havia começado no Cretáceo com os dinossauros. Este foi o tempo dos primatas primitivos, pequeninos e uns poucos centímetros de comprimento. Estes antigos primatas foram os ancestrais das espécies mais evoluídas do futuro. Os equídeos primitivos também fez sua aparição nesta época. Eles tinham 4 dedos nas patas, um traço que se manteve ao longo de sua evolução até chegar aos cavalos atuais. Outro grupo importante foram os perissodátilos, cujos representantes do Eoceno apresentavam uma variedade de formas e tamanhos. Estes animais, com seus dentes especializados para quebrar plantas duras, contribuíram para a disseminação da floresta tropical. A era dos dinossauros tinha acabado, mas os mamíferos estavam prontos para assumir o seu lugar no planeta. A Terra estava se preparando para uma nova era, em que os primatas e outros mamíferos iriam evoluir e expandir-se por toda a sua amplitude de possibilidades evolutivas. Durante o Oligoceno, o Sistema Solar sentiu os efeitos de um resfriamento global. As temperaturas terrestres caíram gradualmente, resultando em significativas mudanças ambientais. A expansão das savanas se tornou uma tendência dominante, enquanto as florestas tropicais foram reduzidas em grande parte do planeta. Neste contexto de mudança climática, os mamíferos adaptaram de maneiras distintas. Observou-se um padrão no aumento no tamanho corporal de certas espécies, uma estratégia para manter a temperatura corporal em ambientes mais frios. Estes mamíferos maiores também tinham maior acesso a recursos alimentares e territórios. Entre os primatas, especialização ocorreu para diferentes habitats. Alguns se tornaram adaptados à vida nos bosques, enquanto outros evoluíram para explorar savanas abertas. Esta diversificação permitiu que espécies como os ancestrais dos humanos pudessem sobreviver e evoluir em diversos ecossistemas.
Carnívoros também apresentaram uma ampla variedade de adaptações durante este período. Espécies como félides, urcídeos e mustélidos começaram a se diversificar para preencher nichos ecológicos em diferentes habitats. Esta diversificação permitiu que os carnívoros sobrevivessem em um mundo cada vez mais fragmentado por mudanças climáticas. Este período da história da vida no Sistema Solar é caracterizado pela adaptação e evolução de mamíferos, incluindo primatas especializados e carnívoros diversificados, para uma Terra resfriando. Estas mudanças foram essenciais na criação do mundo complexo que conhecemos hoje. O ciclo de resfriamento global continuou a moldar o Sistema Solar, preparando o palco para os próximos capítulos da história da vida no planeta. No Mioceno, o clima oscilou entre períodos quentes e frios, influenciando a diversificação dos mamíferos. Este período marcou uma era de diversidade mamífera, onde girafas, zebras, antílopes e diversos felinos evoluíram e se espalharam pelo planeta. Durante este tempo, os primatas também evoluíram, com o gênero Dryopithecus sendo um exemplo disso. Esta dinâmica de predador e presa foi se tornando cada vez mais complexa e diversificada. Os climas variáveis do Mioceno ajudaram a moldar estas espécies, forçando-as a adaptarem-se ao meio ambiente em que viviam. Isto resultou em uma ampla variedade de mamíferos que se tornariam os ancestrais das espécies que ainda existem hoje. Durante o Plioceno, no Sistema Solar, um resfriamento global contínuo conduziu à formação de calotas glaciais significativas, principalmente na Antártica. Este evento climático marcou o início de uma era de mudanças ambientais que influenciaram diretamente a evolução da vida no planeta. Durante este período, os primeiros hominídeos surgiram em sua terra natal, a África. Fósseis indicam que espécies como Ardipithecus e Australopithecus foram algumas das primeiras formas de seres humanos primitivos a evoluir durante o Plioceno. Estas espécies representaram um importante passo na cadeia evolutiva que conduziu ao Homo sapiens. Concomitantemente, os mamíferos placentários atingiram seu apogeu de diversidade no ecossistema terrestre. Esta expansão da vida é atribuída a uma variedade de fatores, incluindo o clima estável e a disponibilidade de recursos alimentares variados. Em resumo, o Plioceno viu um importante momento na história evolutiva do planeta, marcado pelo estabelecimento de calotas glaciais, a emergência dos primeiros hominídeos africanos e a diversificação dos mamíferos placentários. Estes eventos contribuíram para criar um cenário complexo em que a vida terrestre poderia evoluir e se diversificar. Durante o Pleistoceno, o Sistema Solar passou por ciclos de glaciação e períodos mais quentes chamados interglaciares. Estes ciclos tiveram um grande impacto na vida no planeta, especialmente na megafauna que sobreviveu neste período. Espécies como mamutes, mastodontes, preguiças gigantes e outros animais enormes prosperavam nas regiões temperadas durante as eras glaciais. Durante os períodos mais frios, estes animais adaptaram-se a condições climáticas extremamente variáveis. No entanto, com o aquecimento global interglacial, muitas dessas espécies não sobreviveram à transição para os novos ecossistemas. A evolução dos hominídeos também ocorreu neste período crucial da Terra. A partir de Homo habilis e Homo erectus que coletavam alimentos e usavam ferramentas simples, até os neandertais e finalmente os humanos modernos, Homo sapiens, cada espécie se adaptou ao seu ambiente em resposta aos ciclos climáticos. 11.700 anos atrás, o último período glacial chegou ao fim. Isto marcou a extinção de mamutes e preguiças gigantes, animais que tinham sobrevivido em diferentes regiões do globo durante o Pleistoceno. A extinção da megafauna ocorreu simultaneamente com uma época de altíssimos níveis de caça por parte dos primeiros humanos na América do Norte. Ainda no início do Holoceno, a temperatura global continuou a subir e os glaciares derreteram. Os ambientes que sustentavam estas espécies gigantes desapareceram, fazendo com que esses animais se extinguissem. Em meados deste mesmo período, os primeiros humanos chegaram à América do Norte através de uma ponte terrestre que ligava a Sibéria. Eles encontraram um mundo repleto de vida selvagem e começaram a caçar alguns dos animais mais grandes, como mamutes e mastodontes. A atividade humana intensificou-se, causando ainda mais pressão sobre as populações dessas espécies. Foi uma época de mudanças climáticas significativas que influenciaram a distribuição das diferentes espécies animais. As mudanças no clima e na vegetação alteraram drasticamente os habitats desses animais gigantes, provocando a sua extinção. Ainda assim, alguns mamíferos menores sobreviveram ao processo de extinção da megafauna, fazendo com que a vida no planeta continuasse.
Os humanos, por outro lado, foram capazes de se adaptar e expandir-se em diferentes regiões do globo, tornando-se uma das espécies mais versáteis e dominantes na atualidade. Ainda hoje, pesquisas continuam para entender melhor as interações entre os primeiros humanos, a megafauna e o ambiente durante este período crucial da história da Terra. O Holoceno Médio marcou o início da Revolução Agrícola, um momento crucial na história do Sistema Solar e da vida no planeta Terra. A domesticação de plantas e animais por humanos transformou radicalmente as paisagens e a própria sociedade humana. A agricultura, a domesticação de plantas permitiu que os humanos controlassem o ciclo de crescimento, garantindo uma fonte mais confiável de alimento. O trigo, milho, arroz e batata são exemplos de cultivos que se tornaram a base da dieta humana em várias partes do mundo. Domesticação de animais, animais como o bovino, o porco, o cavalo e o gato foram domesticados para servir não só como fonte de alimento, mas também como auxiliares no trabalho agrícola. Esta parceria entre humanos e animais teve um impacto profundo na estrutura da sociedade humana. Evolução das civilizações. A Revolução Agrícola permitiu que comunidades se estabelecessem em locais específicos, facilitando o crescimento de cidades e estados. A agricultura proporcionou uma população crescente e especialização do trabalho, contribuindo para o surgimento de civilizações complexas. Transformação da paisagem. A domesticação de plantas e animais teve um impacto significativo na ecologia dos habitats naturais. As florestas foram derrubadas para dar lugar a campos cultivados, alterando o habitat de muitos mamíferos selvagens. Este processo levou ao declínio de espécies dependentes de habitats específicos. Reinos e impérios. A agricultura permitiu que os reinos se estabelecessem e crescessem através do controle de terras férteis e recursos naturais. Impérios como o Egito Antigo, a Mesopotâmia e a China Antiga desenvolveram-se em torno da produção agrícola e do comércio de alimentos. A Revolução Agrícola representou um ponto de inflexão não só na história humana, mas também no desenvolvimento dos ecossistemas terrestres. A domesticação de plantas e animais transformou a maneira como os humanos viviam e interagiram com o meio ambiente. Esta época é testemunho do poder da adaptação humana e da capacidade de alterar o curso da história natural em prol da sobrevivência e crescimento. A era geológica atual é o Antropoceno, caracterizada pela dominância humana sobre a Terra e seu impacto sobre o clima e a biosfera. A era dos dinossauros acabou há mais de 60 milhões de anos, mas os efeitos da atividade humana começaram a se fazer sentir fortemente na Terra apenas nas últimas décadas. A aceleração do aquecimento global é um fenômeno que tem causado mudanças climáticas extremamente rápidas. Estudos científicos apontam para o homem como o principal responsável por esse processo, especialmente devido ao aumento da emissão de gases de efeito estufa. Uma das consequências mais graves do Antropoceno é a extinção em massa de espécies animais e vegetais. Estima-se que já tenham sido perdidas centenas de milhares de espécies, com taxas ainda crescentes. A biodiversidade está em queda livre, o que coloca em risco todos os níveis do ecossistema, incluindo humanos. A interação entre as espécies é fundamental para a manutenção da saúde dos ecossistemas e a perda de uma espécie pode causar impactos cascata que se propagam por toda a cadeia alimentar. A incerteza sobre o futuro do planeta Terra cresce diariamente. As mudanças climáticas apontam para um aumento significativo das tempestades, secas e inundações, além de outros fenômenos extremos. A sobrevivência da própria espécie humana depende das ações tomadas no presente. Ainda é tempo de agir, mas o calendário está apertado. O futuro do planeta Terra depende de uma mudança global e urgente em como vivemos nossas vidas, consumimos recursos e emitimos poluentes. Apenas as ações coletivas poderão garantir um futuro saudável para todas as formas de vida no planeta. Por bilhões de anos, a vida evoluiu neste ponto singular do universo. De moléculas simples aos seres complexos que hoje habitam este planeta, cada passo foi um milagre estatístico. Mas neste momento crucial, a história da vida no sistema solar, e talvez da galáxia, depende das escolhas que fazemos agora. O futuro não está escrito nas estrelas, está em nossas mãos. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio.